Olá amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na continuação deste super pacote do curso do Software Inventor. Sou o professor Everton e antes de darmos continuidade ao tema anterior, vamos ver o caminho inicial para a obtenção da licença educacional do Software Inventor. Lembrando de você estar se preparando para o domínio dessa ferramenta através do uso e aplicação direta de seus recursos. Então, no tema de hoje, vamos entender sobre a pasta de projeto do Inventor, sobre templates padrões para o início da sua modelagem e a configuração essencial da unidade de medidas de desenhos, que em nosso caso será então o milímetro. Então, acessando aqui o site da autodesk.com.br, vamos pesquisar aqui nessa caixa o item educacional. Ele vai cair direto no ponto que nós estamos procurando, que é a liberação do Software Inventor, a nível então de gratuidade, pensando então nessa licença educacional. Então o primeiro link que aparece para a gente aqui, software educacional gratuito para alunos, professores e instituições educacionais que usam produtos Autodesk. Vamos clicar aqui nesse item, que vai nos direcionar aqui aos softwares Autodesk. Vamos procurar aqui pelo Inventor. Clica aqui sobre ele, que vai nos trazer aqui a página da conta da Autodesk. Então, ou seja, para você poder realizar esse download não só desse com qualquer outro software da Autodesk, você tem que ter uma conta registrada. Então, nesse caso, vamos supor que você não tenha o cadastro. Se você tiver, é claro que eu vou estar simulando as duas condições. Então, vamos supor que eu queira criar aqui, I need account, ou seja, eu preciso de uma conta. Então, vamos entrar aqui em Create Account. O preenchimento é bem simples e rápido, Então, vamos Create Account. Vamos preencher aqui, está pedindo, o país, a regra da educação que você vai definir aqui, que é o Student. Selecionar aqui a segunda opção, Secondary. Define aqui os dados de seu nascimento, Next. E finalmente, crie efetivamente aqui a sua conta, ou seja, define aqui o nome, seu nome e seu sobrenome. Define aqui o seu e-mail, confirma o e-mail e cria sua senha. Aceita aqui esse registro e Create Account. Na próxima tela, ele pede para que vai estar enviando para você as credenciais aqui do seu acesso, está revalidando o seu e-mail, de forma que quando você for entrar novamente aqui, basta que você entre agora com o e-mail que você criou. Então, ou seja, essa validação da criação da conta, que ele manda lá para o seu e-mail criado, é para validar então que esse e-mail então é válido, ou seja, existe. Então, tendo de posse dele, tendo a resposta lá da criação no seu próprio e-mail, você vai sign in, ou seja, vamos fazer o acesso aqui à minha conta. Então, a partir de agora já é o acesso à Autodesk. Vamos colocar o e-mail que você definiu lá atrás. Nesse ponto, ele reconheceu a sua conta. Veja que apareceu aqui a foto, no meu caso aqui a minha foto, tem o meu nome, no caso da assinatura em si. Eu só não vou dando sequência aqui, porque eu já tenho uma licença instalada. Então, nesse caso aqui a versão, vocês definem que é a versão 2020. O sistema operacional é o 64-bit, lembrando que a partir do Windows 7 ele até aceita, mas tem que ser 64 bits. E a linguagem em si você define. Se você pegar em inglês, você pode estar baixando depois o pacote de tradução em português, ou você já define então aqui o português. Feito isso, ele já gera um número para você, o número de série, de maneira que agora a instalação é como qualquer outro programa. Install Now, ele vai fazer o download do pacote, vai fazer a instalação. Nós até temos algumas aulas específicas aqui de instalação de software, mas é bem básico, pessoal. Você vai estar baixando aqui, baixou o programa, fez a instalação, é só seguir as telas. Normalmente não tem nenhuma configuração extra aqui no caso do Inventor, a não ser seguindo realmente aqui as telas de instalação. Feito isso, o software já estará instalado e liberado para uso em seu computador. Então agora, pessoal, aprofundando um pouco mais aqui nessas duas áreas, que nós já vimos até parte dela na aula passada, é um item bem importante aqui relacionado aqui ao início do nosso curso aqui do Inventor. Então, antes de poder efetivamente estar também trabalhando aqui nessa área de projeto, de pasta base do nosso projeto, vamos criar uma estrutura de pastas lá no Windows, que é através dela que você vai estar referenciando não somente aqui nos seus temas de estudo, nos seus exercícios, como também na nossa prática avaliativa. Então, já vamos definir a pasta. E quando chegar no momento correto, eu já vou estar simplesmente apontando o local de salvamento, que fica até mais fácil para a gente poder estar gerenciando todos os arquivos que serão então modelados. Ou seja, é importante que para cada projeto que você for criar, você crie uma pasta para ela ser o projeto daquele seu produto. Porque normalmente o projeto, como eu sempre falo, não é uma peça única.
No nosso caso, ela até vai ser devido a, lógico, é uma forma de instrução do uso da ferramenta. Mas normalmente, se você for criar, por exemplo, uma morsa, tu vai chamar o projeto de morsa e dentro dele vai ter as peças, modelagens, os desenhos, ou seja, naquela pasta que vai ser a sua pasta base do seu projeto. Tá ok? Então vamos entrar aqui no Windows Explorer. E após ter criado aqui uma pasta dentro de documentos como Autocriativo e Inventor, vamos criar uma outra pasta aqui dentro que vai ser efetivamente a nossa pasta de projeto. Então aqui eu vou chamar de curso 2020, certo? E vamos criar uma outra pasta que vai ser relacionada aos nossos certificados. Então vamos colocar aqui certificado, certo? Duas pastas simples. Então neste primeiro momento vamos criar apenas essas duas pastas. É claro que no decorrer do nosso curso, quando tivermos um nível um pouco mais intermediário aqui do Inventor, a gente vai estar voltando e criando novas pastas e até mesmo direto lá do Inventor. Então neste primeiro momento eu tenho que ter ao menos uma pasta. Esse certificado eu vou estar usando mais à frente, mas eu já aproveito e já crie também. Então na verdade são 3 pastas que vocês têm que estar criando até a nível de organização. A primeira pasta é Autocriativo Inventor. E dentro dela, então, o curso 2020. Então, lembre-se dessa posição que lá no Inventor eu vou estar referenciando esta pasta aqui, curso 2020, como a nossa pasta base de projeto. Então, assim, uma vez criadas as pastas, definir a sua estrutura lá no Windows Explorer, eu vou estar olhando aqui agora, nesse ponto. Olha. Então, assim, veja que tem uma pasta certificação, é uma pasta que foi criada aqui antes, né? O padrão, se você estiver abrindo o seu software pela primeira vez, ele só vai ter esses dois itens, Default e o Inventor Electrical Project. Então, na verdade, como que eu faço para criar? Eu quero estabelecer aqui uma pasta de base, né? Ou seja, é o tema da nossa aula de hoje. A minha pasta base de meu projeto aqui do Inventor. Como essa área aqui é apenas de visualização, como qualquer outra área aqui embaixo, eu não consigo estar criando um projeto por aqui. Por isso, existe então estes ícones aqui em cima, olha, projetos. Que na verdade, o que ele vai fazer? Você pode estar criando, editando ou ativando um arquivo do espaço de trabalho. Então, na verdade, para guardar de uma maneira bem fácil, né, e rápida, através de projetos, veja que o próprio ícone representa uma pasta. Olha. Então, vamos clicar aqui sobre ele, que ele traz para a gente aqui esse ambiente de definição de projetos, de pasta base aqui do Inventor, de maneira que você pode perceber o seguinte. Lá atrás, olha, o default está com um Vzinho, a gaivota, olha. Isso porque está marcando a gaivota aqui também, olha. Então, sempre quando você for abrir um desenho, um modelo, você vai ter que obrigatoriamente definir aqui um projeto. Se você definir algo errado, por exemplo, eu clicar aqui e abrir um arquivo do default, ele vai aceitar. Só que isso aqui é o erro que acontece às vezes de quando a pessoa, né, você vai estar salvando os arquivos de uma montagem que seja, e vai estar enviando a alguém. Se você não definir a pasta base do seu projeto, quando você for salvar, você acha que salvou o seu arquivo. Ele não vai estar salvo. Então é muito importante definir uma pasta antes, né, desse projeto em si, para que ele sim seja então compactado e enviado ao seu destino. Então, ou seja, não adianta você querer sair modelando as peças, os rascunhos, os sketches, sem antes definir então a sua pasta base aqui de projeto. Tá ok? Então, assim, se você selecionar, por exemplo, certificação, a 2 cliques, ele vai para lá, ó, automaticamente. É assim que você seleciona o teu projeto inicial. E você pode perceber que a cada item que você clica aqui em cima, ele tem umas configurações já estabelecidas aqui embaixo. Olha. Esse detalhe aqui eu vou estar mostrando bem no final do nosso curso, que é essa parte de gerência real aqui final, né, do nosso projeto. Nesse início, o que é importante é você criar em si o projeto e definir um local para ele. Então, no nosso caso, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui um novo. Olha. Nesse novo, o que vai acontecer? Agora vem a mudança. Olha. Novo projeto para um único usuário ou novo projeto Vault. Esse será um outro item que eu estarei comentando, porque esse Vault ele não tem a ver com a máquina única que você está criando sua peça. Tem muito a ver com o trabalho em compartilhamento com outras pessoas, uma equipe de trabalho, uma visão geral de todos os componentes do seu projeto. Então, ou seja, como é um nível básico agora, não é o caso de estar explicando isso aqui agora, nesse momento. Então, assim, grande parte das vezes, acima de 90%, é esse item aqui que você vai estar utilizando, ou seja, novo projeto para um único usuário. Então, vamos colocar aqui em próximo. E basicamente, você vai ter que estar definindo o nome do seu projeto. Então, nesse caso aqui, veja que eu vou definir antecipadamente aqui a pasta de projetos.
vamos já mostrar para ele que é naquela pasta lá 2020, que vai ser a minha pasta de projetos. Então, dentro dela aqui, vamos clicar nesse botãozinho, procurar a localização de projetos. Então, dentro da pasta documentos, AutoCreativo Inventor, eu tenho a pasta curso 2020. Vamos clicar sobre ela e dar um OK. Veja que já mostrou para mim aqui qual é a minha pasta. E perceba que eu ainda não defini o nome do meu projeto. Ó. O nome que eu que aparecer aqui eu não consigo alterar. Ó. Se eu pressionar Delete aqui, não acontece nada. Mas se eu vier aqui em cima, eu vou definir então qual é o meu projeto. Aqui seria a pasta de projetos. Então, o meu projeto aqui, vamos colocar como tema 02. Vou colocar um 02 aqui. Então, assim, para cada tema, você pode estar criando, né, um projetinho básico de cada tema dentro da pasta curso 2020. Então, ou seja, um detalhe que você pode estar percebendo que ele já define a extensão aqui do seu arquivo, que é o IPJ, que é, né, Inventor Project. Então, definido aqui o seu nome do seu projetinho dentro da sua pasta base, você vai dar aqui um próximo. Como não vai ter nada aqui de elétrica, né, vamos definir aqui o encerramento dessa criação. Encerrar. Automaticamente, ele já cria aqui em cima, né, o nome do seu projeto tema 02, define aqui o local para ele, a localização de projeto, e já atribui a gaivota automaticamente. Feito isso, basta que você conclua essa criação. Olha, concluído. E ele passa a estar sendo visualizado agora aqui nessa janela aqui de projetos, ó, tema 02. Bom, feito isso, definida a minha pasta base do meu projeto, basta que eu crie agora os meus modelos, meus desenhos, as minhas montagens. Só que assim, para cada template desse, cada item que você clicar aqui é um template. Então, se eu vier aqui em peça, por exemplo, ele vai carregar aqui o template de peças, ou seja, o que eu posso estar criando com as peças. Ele demora um pouquinho, está carregando aqui a primeira vez, né, que eu estou abrindo aqui. Ele já traz nosso ambiente aqui de criação. Olha, veja que já mudou totalmente aqui a entrada aqui do Inventor. Vamos voltar lá no início, aqui embaixo. Olha a importância de conhecer as barras. Então vamos usar essa barra aqui embaixo, olha, na guia documentos, vamos voltar lá nesse início. Isso porque, se eu vier novamente aqui em montagem, por exemplo, ele já vai cair direto, olha. Ele já está usando um modelo default. Então vamos voltar novamente aqui embaixo. Porque eu não quero dessa forma. Eu quero verificar inicialmente qual a unidade de medida, qual a norma que está sendo utilizada para a criação dos meus modelos. Isso é importante inicialmente. Eu tenho que definir qual a regra que eu estou utilizando para a aplicação aqui dos meus templates. Então assim, quando você clicar aqui neste botão, de extrema importância aqui nesse início, é configurar modelos padrão. Então vamos clicar aqui nesse item e perceba que quando você faz a tradução do inglês para o português, ele já traz para a gente aqui o milímetros. Mas às vezes pode ser que você queira trabalhar em algum... Existem muitas empresas multinacionais no Brasil que às vezes você pode estar querendo trabalhar na versão português aqui das ferramentas, mas o desenho em polegadas. Então basta que você entre nesse botão e faça essa alteração. Existem outras formas? Existe, mas essa já é o início. Como é o inicial, você já pode estar alterando por aqui. Então nesse caso nosso, eu vou estar utilizando com milímetros. Pessoal, lembrando, né, que esse detalhe de polegadas, milímetros, até mesmo normas de desenho, ele é um pouco fora aqui do escopo do nosso curso, né? Até porque nós temos um curso completo de desenho. Então assim, um dos requisitos para um entendimento claro aqui do Inventor é você ter o conhecimento prévio de desenho técnico-mecânico. Não necessariamente um curso técnico de desenho que leva aí 1 ano. É um curso rápido para você poder ter uma noção também de alguns termos que serão utilizados, embora eu estarei falando sobre alguns, mas não com aquela profundidade que é merecida, né, num curso que você faz assim por completo. Mas é claro, eu estou dizendo dessa forma, mas eu vou conseguir estar passando para vocês uma forma que você consiga estar desenvolvendo bem aqui no Inventor. Mas é importante que tenha também para poder coroar, né, esse conhecimento em termos de modelagem e desenho que você está fazendo. Então aqui, nesse caso, vou definir o milímetro e essa norma de desenho, vou definir aqui a ISO. Iremos ver que em algumas situações temos a norma DIN e a ANSI, são as mais conhecidas e mais utilizadas. Tá ok? Então, definindo aqui milímetros e a ISO, vamos dar aqui um OK. Perceba também, pessoal, que a cada recurso do Inventor existe esse botão aqui que é o Help. É a mesma coisa essa ajuda que aparece aqui em cima e lá na barra também de título.
certo? Então, milímetros, ISO, ok. Bom, então assim, para o meu tema 02, qualquer peça que eu criar aqui já vai ser em milímetros e vai ser também em formato do ISO, né? No caso, entendimento baseado então na norma ISO. Só que ainda há um detalhe bem importante que é para você conhecer, que a nível assim, se eu quiser criar uma peça bem simples agora, eu posso diretamente nessa peça aqui que eu vou criar algo bem tranquilo. Mas o ideal também, pessoal, é que às vezes, se você quiser criar, por exemplo, um sheet metal, ou definir outros detalhes aqui da peça em si, né, ou mesmo de desenho, você vai ter que vir nessa opção aqui novo. Olha. Então, quando você clica aqui em novo, olha só, esse item, esses templates que estão aqui, vamos abrir aqui, ó, novo. Ele vai estar se mostrando de uma outra forma, olha. Vamos colocar um pouco mais aqui no canto. Então, olha só. Então, definindo uma vez que é milímetro e ISO, ele já vai direto. Mas por aqui, você consegue ter uma outra visão também, olha, desses templates aqui do Inventor. Então, veja que eu tenho aqui o EN-US, que é o inglês. Tá? Então, esse é claro que isso nós não vamos estar utilizando. O PTBR, é o nosso caso, é o nosso brasileiro. Eu tenho aqui as duas porque eu tenho as duas versões instaladas aqui em minha máquina. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho aqui PTBR tem a parte em inglês, veja que muda alguma coisa aqui, ó, padrão POL, polegada, métrico, padrão olha. Então assim, eu posso estar utilizando, né, esses detalhes aqui aparecem aqui como opção, até nesse projeto de molde, mas é claro que nessa situação aqui eu tenho que ter uma montagem feita, mas assim, enfim, no nosso caso inicial aqui, essa parte métrica, então seja PTBR métrico. Então, dentro do métrico é o que você vai estar utilizando. Então, se você não for usar aqui fora direto, se você vier aqui, olhando aqui nessa área esquerda, é sempre o métrico que você vai ter que estar utilizando. Se você começa no inglês, por exemplo, porque o ícone aqui é bem parecido. Se você começa no inglês, por exemplo, achando que é milímetros, se você coloca algo, por exemplo, uma linha de 20 milímetros, ele vai achar que é 20 polegadas, que é bem diferente. Então, indo por aqui, pela opção novo, você vai ter que obrigatoriamente vir aqui em métrico. Agora sim, a partir daqui, o que vai acontecer? Você vai selecionar, deixa eu tirar essas setinhas que aparecem aqui, olha. Vamos clicar nelas aqui assim. Então veja que o que está ali fora, vamos olhar aqui assim, eu tenho peça, montagem, desenho e apresentação. Se você olhar ali, peça, montagem, desenho e apresentação. Então, ou seja, aqui já vai direto. Nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui a peça como exemplo. Olha. Eu tenho os modelos. Então, veja que aqui aparece o meu sheet metal. Olha. Então, em nossa aula relacionada aqui ao sheet metal, eu vou estar entrando em métrico e chamando aqui o chapa de metal, em milímetro. E perceba que ele tem um DIN aqui também, ou seja, enquanto esse métrico é a nossa tabela da norma ISO, aqui ele vai estar usando então esse padrão DIN, que é uma norma de desenho. Então, nesse caso aqui da peça, nós sempre vamos estar utilizando inicialmente esse padrão aqui, IPT. E percebe que agora aqui, ó, esse IPT é o Inventor Parts, né, de peça. Eu tenho o IPJ que é de projeto, o IPT que é de peça. No caso aqui da nossa montagem, vou falar um pouco mais rápido aqui, porque a ideia não é perder tanto tempo assim nesse início com assuntos que nós não iremos trabalhar aqui nesse tema, mas é importante para o contexto aqui que aparece, né, esses itens. Então, no caso aqui da montagem, eu tenho também aqui o projeto, o padrão, sempre tem um padrão. Então, se você for aqui em peça, o padrão, ou seja, padrão de peça é o que é o IPT. A montagem, eu tenho o padrão, procura o padrão, então esse aqui é o padrão. Esse é o IAM, nesse caso a montagem é a Assembly, né, que é a tradução, então IAM, Inventor Assembly. É por aqui que eu posso estar chamando os itens que serão soldados, a parte de montagem, projeto de molde, o padrão DIN novamente aparecendo aqui. Então, assim, de qualquer forma, guarde que é o padrão e que é o milímetro. No caso do desenho, ele traz algumas versões aqui direto do AutoCAD, que é o DWG. Você pode estar abrindo ou criando desenhos de AutoCAD aqui também no Inventor. Mas o específico dele é, então, esse ISO IDW, que é o Inventor Drawing, ou seja, todos eles têm então essa extensão. É importante, pessoal, isso aqui, como eu sempre vou estar falando, cai em prova de certificação, as extensões de arquivos.
e até para sua visualização. Para você saber que esse ícone é de desenho, este ícone aqui é de montagem, olha como aparece, né? Um bloco sobre o outro. E o de peça é um quadrado único, né? Um cubo único. Então você já pode perceber que existe uma diferença de ícones e visualização aqui desses ícones. No caso aqui do desenho, se você olhar, perceber bem, são as representações de vistas. De repente não aqui no primeiro diedro, mas é um detalhe que você vai estar verificando e vendo que é relacionado aqui a desenho. E sabendo aqui a sua extensão, você sabe que então aqui é um desenho do Inventor, IDW. E no caso da apresentação, ela vai ter essa extensão IPN, o Inventor Presentation. Então perceba também que aqui nesse ícone está simulando a peça saindo daquela tela, ou seja, é uma animação, né? Uma simulação aqui da sua peça nesse contexto aqui de montagem. Lembrando que a apresentação você tem que ter uma montagem para que ela tenha, lógico, surja efeito, né? Não posso fazer um pino e ele se mexendo do nada, né? Eu tenho que ter alguma coisa para que ele se mostre então animado, ou seja, uma vista explodida de repente. Até quando você clica aqui no próprio ícone, olha aqui embaixo o desenho, a sua representação, olha. Então veja aqui que a apresentação é dessa forma, o teu desenho, olha só, ele já mostra para você como que vai ser o item que você selecionou, certo? Se eu pegar aqui a montagem, é a mesma coisa, olha, a montagem de itens, se você vier em molde, tem todos os detalhes aqui do molde, parte soldada, o próprio ícone já ajuda também você a selecionar o item que você está querendo. O que tem que saber, é claro, que o padrão MM é o milímetro que estaremos trabalhando. E a peça seria uma peça única, um bloco único, que representa então esse IPT do Inventor. Então, basicamente, definir meu projeto, está marcado aqui, ó, importante, a primeira coisa a ser feita, né? Eu tenho que ter isso já selecionado. Definir minha unidade de medida, que é o milímetro, com a ISO. E já configurei o meu template, né, o meu modelo. Eu estou bem acostumado a estar usando direto aqui esse item aqui de cima, olha, que por aqui eu decido o que eu vou fazer aqui agora. Então assim, se você for direto ali, ele sempre vai pegar o que é o padrão, tá? Isso aqui já é sabido. Mas é interessante você conhecer também e saber usar essa outra forma, né? Você vai direto ali, que é o atalho, com certeza, mais rápido, ou você vem por aqui também. Então, vamos entrar aqui nesse padrão IPT, que é o nosso primeiro item, a peça. Tudo depende da minha peça, claro. Então, vou definir que esse item aqui vai ser meu início. Então, veja aqui embaixo, arquivo de projeto, temas está até apagado, olha. Você até pode mudar aqui, mas agora eu queria fazer um outro tema, não esse agora. Tem que fechar tudo e fazer de novo? Não, basta que você venha aqui a projetos e defina qual o item que você está fazendo. Qual o projeto que você quer, então. Só tendo detalhe que não pode ter nada aberto, né? Como eu já abri um arquivo aqui embaixo, olha. Se eu for alterar aqui o projeto, ele não vai aceitar dizendo que tem algo aberto. Por quê? Inicialmente foi criado já com esse projeto aberto. Então até nisso o Inventor pensou também, ou seja, tem que estar fechado para você poder estar trocando de projeto. Então vamos permanecer aqui nesse projeto 2 mesmo e vamos dar um criar. Após isso, ele vai mudar toda a nossa estrutura aqui de tela, nos trazendo agora aqui para o ambiente de criação. E aqui existem então outros detalhes que vamos estar conhecendo aqui agora também, para ter o total domínio dessa ferramenta. Perceba que agora na nossa barra de acesso rápido lá em cima, olha, que era somente esses itens que estavam aparecendo, olha quantos apareceram aqui agora. Olha. É claro que grande parte deles eu só vou estar comentando agora, mas a gente vai ter uma aula específica de cada item desse. Mas se você vier aqui então, olha, ele vai mostrar para você, então, esses itens de acesso rápido. Então, além daqueles que nós já vimos anteriormente, eu ainda posso ter aqui atualizar, selecionar, refinar aparência, ou seja, tudo que tem uma gaivota é o que está sendo mostrado aqui em cima, olha. E lembrando, se eu clicar aqui, eu vou estar tirando, olha. Certo? Estou eliminando. Mas vamos deixar aqui para você poder já estar acostumando também com esses ícones. Então, a princípio, não se preocupe, mas para que serve isso agora? Vai ter o momento certo, pessoal, de estar aprendendo cada item desse. Tá? Essa parte aqui não mudou, olha, veja que é a mesma coisa lá do início. Agora, a nossa guia aqui dos painéis, ó, já incrementou bem mais agora, olha. Tá? Então, se antes você vier aqui em Home, né, ou seja, início, você percebe que somente eram 4 itens, você indo agora na peça, você vai ver que tem vários agora, olha. Então, para cada
item, cada item dessa faixa, né, dessa guia. Então perceba que modelo 3D, existe os painéis aqui deste modelo 3D, cada painel com seus grupos, nós já vimos isso, que é um grupo, né, olha. Esse aqui é o grupo de criar, esse aqui é o de modificar, e assim vai, olha. Existe até aqui outros, se você tiver uma tela um pouco maior que a minha, ele consegue estar mostrando até outros itens. Então quando aparecer alguma seta aqui desse jeito, é porque tem algo a mais aqui por trás. Então se você vier aqui, veja que eu tenho aqui detalhes de parâmetros, peças de plástico, que vai fazer parte também do nosso curso. Simplificação, ou seja, quando você clica em algo aqui, por exemplo, peça de plástico, ele vai carregar para você aqui um bloco, um conjunto de ações, de recursos, de ferramentas, de peças de plástico. Então vamos tirar aqui também esse item, certo? É isso aí. Então para cada grupo desse, então existe as ferramentas específicas. Então novamente, acesso rápido, guia das faixas, painéis ou ribbons. Agora pessoal, um item bem importante, reconhecendo aqui a nossa área, é entender um pouco mais do que aparece agora na minha área de trabalho, que é essa área aqui, essa área azul colorida. Essa cor eu vou estar mostrando como que você muda. Esse aqui é o padrão do Inventor 2020. Ele tem um centro um pouco mais claro, as laterais um pouco mais escuras, é um gradiente já próprio aqui do Inventor, mas você pode estar alterando isso. Eu optei por estar utilizando o padrão, até porque visando quem está iniciando, é essa tela que você vai ter aí de trabalho. Então assim, vamos inicialmente conhecer aqui essa área à esquerda, que como tem a ver com a visualização, ou seja, o que eu estou vendo aqui na minha tela. Eu posso estar gerenciando isso? Sim. Então se você vier em visualizar, dentro aqui da faixa, olha só, modelo, esboço, anotar, inspecionar, ferramentas, eu tenho aqui o visualizar. Então eu clicando aqui nesse item, o que vai aparecer para mim? Pessoal, só se atenha aí ao que eu estiver falando para não se misturar, não se confundir com outros itens, tá? É bem pausado aqui para poder realmente ter esse domínio, para não ter que falar várias vezes quando tiver que estar fazendo algum tipo de alteração. Então nesse visualizar, eu quero acessar aqui o grupo de janelas, olha. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Interface do usuário, que é essa interface aqui. Ou seja, o contato seu com o software. Então o seu primeiro contato, o que eu estou vendo aqui na minha tela? Então, visualizar interface do usuário, veja que tem alguns itens que estão marcados. Olha. Perceba que tem o View Cub, barra de navegação, barra de status, guia de documentos e o navegador do modelo. Esse navegador do modelo é essa área aqui à esquerda. Olha. Mas o que é isso, navegador de modelo? Pessoal, dentro dessa área aqui, o que vai acontecer? Veja que a minha peça, embora não tenha salvo novamente, não tenha feito nada aqui, ela já tem um nome, peça 2. Isso é o nome default que o programa atribui, né, ao seu arquivo. Se você abrir o Word, por exemplo, não aparece documento 1, o Excel, pasta 1. No caso aqui do Inventor, é peça 1. Aqui está a peça 2, porque eu já havia criado uma peça antes aqui, olha, peça 1. Então assim, independente do nome que esteja aqui, se você vier aqui também, olha, vai ter peça 1 e vai ter o item. Percebe que mudou aqui porque na peça 2 eu parei no visualizar, na peça 1 eu estava em outro item. Mas nada impede de estar entrando novamente aqui e vendo da mesma forma, olha. Não muda nada, certo? Só que a peça 1 eu não sei onde eu estou salvando ela. Então vamos lá, peça 2 mesmo, continuar aqui o entendimento. Então nesse navegador aqui do modelo eu consigo estar verificando alguns detalhes, olha. Mas estes detalhes relacionados aqui a esse navegador do modelo eu vou deixar para a próxima aula. Isso porque se eu estar apenas comentando agora sem nada na minha tela, fica até difícil de estar entendendo. Então se você vier aqui em vista, por exemplo, tem vista isométrica, frontal, superior, direita. Isso, lembrando que isso aqui é visto em curso de desenho, mas eu vou estar mostrando na prática aqui para vocês essas definições. Assim como a origem, quando eu falo em plano. Então quando você clica, por exemplo, em alguns itens, veja que aparece na minha tela alguma coisa, olha. Certo? Então assim, como eu não tenho nenhuma peça, fica até ruim de estar explicando sem nada, né, para estar mostrando. Então assim, esse navegador do modelo é uma área importante, faz parte da interface aqui do usuário, né? Eu vou ter também aqui o View Cub. Olha só o que acontece quando eu venho aqui e mexo nele, olha só. Fazendo esse movimento com o mouse, eu cliquei, segurei e agora eu estou mexendo, olha.
eu consigo estar fazendo uma alteração na minha peça que tiver ali, eu consigo estar verificando ela no efeito 3D, que é assim que você vai estar definindo algumas coisas aqui em sua construção. Ao mesmo tempo que eu mexo no meu View Cube, veja que o meu ícone, o CS, também é alterado, olha lá. Então a gente já está falando sobre isso na próxima aula, que é o entendimento da criação dos seus desenhos. Olha. Pode até perceber, né, que o ícone, o CS, ele nem aparece aqui como interface, que isso aqui é padrão, tem que estar aparecendo. Esses outros itens eu posso estar ocultando aqui na construção do meu projeto. Mas, lógico, o CS obrigatório, né, pessoal? Você tem que saber onde você está iniciando, né, o teu projeto, a tua linha, vai estar iniciando da onde. É alguma referência que você vai ter que está sendo plotado, né? Isso porque visando também a criação de plásticos, de moldes, você tem que saber qual que é o ponto de extração. Enfim, você tem que saber quem é o Z, quem é o X e quem é o Y. Então isso a gente vai estar vendo na próxima aula, conhecendo alguns recursos do mouse aqui também, para facilitar aqui esse entendimento. Um outro item aqui da interface do usuário é a barra de navegação, que é essa barra aqui ao lado. Olha. Se eu tirar aqui, ela vai sumir. Se eu clicar aqui, ela volta. A princípio, esses outros itens eu vou estar comentando em outro momento, que é para estar mostrando também alguns itens, é bem importante na hora da criação, mas isso aqui é o básico da interface aqui do usuário. Então veja que eu tenho que ter esses itens selecionados, para que você possa estar fazendo então, o uso, né, adequado aqui do recurso, né, em seus modelos. Tá legal, pessoal? Então é o seguinte, veja que eu alterei aqui meu CS, para que você volte ele ao normal. Se você ficar tentando aqui, como que era a posição normal, tem um nome aparecendo ali, superior, frontal. Basta que você clique nessa casinha aqui, olha, ele vai estar reposicionando aqui na posição inicial do seu View Cube. Uma outra forma também que ao passo de cada aula, quando surgir algum atalho novo, eu vou estar mostrando para vocês. Embora eu até pensei em criar uma aula específica de atalhos, que seria um pouco mais à frente, mas é importante já conhecer na hora que acontece, né, esse detalhe. Então, se você alterou aqui o seu CS, olha só, e esqueceu de clicar na casinha do início, se você pressionar aqui o F6, ele também já reposiciona aqui seu View Cube. É importante então estar conhecendo alguns atalhos no momento que ocorre então o problema. Como já estamos encerrando aqui esse tema de hoje, outro item também interessante é você ver o seguinte, eu tenho aqui a peça 2 aqui embaixo, né, e a peça 1. Não tem nada modelado, mas o arquivo está gerado, né, o nome dele. Ó. Então, para que você possa ter o mesmo arquivo de repente na mesma tela, né, aqui do seu software, vamos diminuir aqui essa área aqui. Olha, se você aproximar o mouse aqui do navegador do modelo com a sua área aqui de trabalho em si, veja que essa barra aqui você consegue estar fazendo isso aqui nela também. Olha, você pode ter toda essa área aqui de edição do seu sólido. E isso para quê? Eu posso estar colocando nesse botão agora aqui, olha, restaurar layout anterior. Esse layout anterior, eu consigo estar vendo, olha, partes de cada item que foi selecionado, olha. Então veja que eu tenho aqui a montagem, a peça 1, a peça 2 e aquela área do início. Poxa, eu não quero estar vendo isso mais, então vou fechar ela. Já tenho 3 áreas agora, eu só quero ver a peça 1 e a peça 2, então vou fechar a montagem. Então eu tenho aqui a minha peça 1 e a minha peça 2, por exemplo. Poderia ter aqui uma montagem desenhada aqui nessa área e aqui vendo algum detalhe da minha peça. É só uma forma de você estar gerenciando também o trabalho aqui dentro do Inventor. Você consegue estar trabalhando dessa forma. Você não tem que abrir um novo Inventor. No próprio Inventor, na primeira instância, na primeira seção que você criou, você pode estar habilitando. E para cada item que você estiver com janela ativa, é onde tem o View Cube está ativo. Então, ou seja, eu estou aqui, está ativo. Se eu vier para cá, olha, ele só vai estar ativo se eu clicar aqui. Cliquei, ele aparece. Certo? E perceba que o ícone que estava restaurando agora, quando eu vier aqui nesse ponto, eu posso estar maximizando. Vou clicar aqui, fica só a minha tela aqui ativa. E se você ainda quiser uma área muito maior que essa para estar modelando, basta que você limpe a tela. Então, ou seja, conheci a interface, né, dos pontos principais aqui da minha tela. Esse limpar a tela, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar todas as barras, olha. Vai ficar apenas toda essa minha área aqui de criação.
Isso aqui até pode ser utilizado no ambiente de apresentação, que ele elimina, né, o navegador aqui do modelo, a barra de navegação, viu, o câmbio não aparece, só quando eu aproximo o mouse lá perto que ele aparece. Isso porque então, eu estou aproveitando toda a minha área aqui, olha, da criação do meu esboço. Então em peças um pouco mais complexas, como essa aqui, por exemplo, você percebe que você vai ter que ter um espaço para estar trabalhando melhor com ela, né, em termos de separação ou essa análise desse conjunto, então, evidenciado aqui. Tá ok, pessoal? Bom, então essa aula ela termina aqui, espero que esteja aproveitando bem, né, e já podem até já ir praticando, né, ao menos a criação das pastas de projeto. E qualquer dúvida, entre em contato pelo link suporte ao aluno no site da autocriativo.com.br. Pessoal, um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.